Muito bem, pessoal. Vamos agora corrigir as questões aplicadas no concurso da Prefeitura de Gramado. Vou corrigir as questões de legislação. Nós temos várias provas diferentes nesse concurso. Então, caso essa não seja a tua prova, acesse o meu site, gustavofregapane.com, clica em materiais gratuitos e vê se tu encontra nas outras correções de Gramado a tua prova. Para cada correção, eu tenho lá um vídeo e as questões que foram corrigidas também, vocês podem acessar elas pelo site. Bom, a que eu vou corrigir neste vídeo foi cobrada em cargos de nível superior. Ela começa contando a história do Mateus e ela utiliza esse nome Mateus em várias questões. Então, se tu fez essa prova que aparece nos enunciados Mateus, essa é a correção que tu procura. Se não, acessa os outros vídeos lá no nosso site ou aqui pelo YouTube, que pode ser que eu também tenha corrigido a tua prova. Bom, pessoal, vamos lá então à questão então, número 11 dessa prova, que traz a história do Mateus. O Mateus, que ele é servidor público há mais de 5 anos aqui na cidade de Gramado, no cargo de técnico de informática. E aí ele concluiu graduação de análise de sistema e se inscreveu no concurso para a cidade. Bom, a questão aqui quer que tu marque quais alternativas estão, qual que não está correta, né? Porque ela traz ali 5 assertivas e uma delas está incorreta. Vamos achar. Bom, a letra A já é a que está incorreta, porque ela fala ali que é assegurado para o Mateus 80% da remuneração em caso de acidente em serviço. Não, pessoal. Se o Mateus se acidentar em serviço, ele vai ter remuneração integral durante esse afastamento. E essa regra, ela está prevista lá no artigo 209 do regime jurídico dos servidores, que é a Lei 2912, que é mencionada ali no enunciado. Então a letra A já vai ser a resposta, porque não é remuneração de 80%, é remuneração integral durante esse afastamento. A B está correta de acordo com o artigo 86 do regime jurídico, é aquela regra que se aplica, né? A cada 4 anos, então, tem aquele prêmio assiduidade. A letra C está correta, de acordo com o artigo 100, parágrafo 4º, é possível que ele venda, que ele converta em abono de férias num terço do período. A letra D está correta, é a gratificação natalina prevista no artigo 77 do regime jurídico. E a letra E também está correta, traz o adicional noturno, no percentual de 20%, informação inclusive que eu coloquei no simulado, para quem fez o nosso simulado aqui para o concurso. Então nessa questão, até por eliminação ficava fácil encontrar a resposta, né? Porque em nenhum momento a gente estudou que seria reduzida a remuneração em caso de acidente de serviço. Muito pelo contrário, acidente de serviço, a culpa é do município, então o servidor não sofre nenhum prejuízo. Então na questão 11, letra A é a nossa resposta. A questão 12, pessoal, a gente tinha uma quase igual no simulado, que era a questão da recondução. O que é a recondução? É quando o servidor estável volta para o cargo que ele ocupava anteriormente. Então o Mateus está no cargo de analista de sistemas, mas não passou no probatório. Se ele não fosse servidor do município antes, ele seria exonerado. Mas como ele já era há mais de 5 anos técnico em informática, ele já era estável nesse cargo anterior e ele pode voltar para o cargo anterior. O retorno do estável ao cargo anterior se chama de recondução. E ele pode acontecer em 2 hipóteses. Uma delas é essa aqui. A outra hipótese é em caso de reintegração anterior ocupante do cargo. Conforme o artigo 20, então, letra C vai ser a nossa resposta aqui na questão 12. A questão 13, a gente tem ali 4 assertivas para marcar verdadeiro ou falso sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família. E quando a gente estudou, para quem fez o curso com a gente, lá no artigo 105, eu montei com vocês um quadrinho na apostila, lembram? No parágrafo 2º, que traz como que fica a remuneração conforme o tempo dessa licença. Porque o artigo 105, parágrafo 2º da lei vai dizer que só vai ter a licença sem nenhum prejuízo da remuneração por até 1 mês. Então a primeira assertiva é falsa, porque ela fala em até 3 meses. Não, só no primeiro mês que é sem remuneração. Depois, conforme o tempo, vai diminuindo a remuneração. Então a primeira está errada. A segunda fala que após 6 meses, ele vai ter o desconto de 2/3. Isso está errado, porque a partir do 2º mês, após o 2º mês, ou seja, do 3º até fechar 5 meses, essa licença é com redução de 2/3.
Depois do 6º mês até o final, ela vai ser sem remuneração. Então a segunda também é falsa. A terceira vai ser verdadeira. Conforme o artigo 105, parágrafo 1º, essa licença só vai ser dada se realmente for indispensável assistência e não possa ser prestada junto com o cargo. E a quarta assertiva também é verdadeira, porque a licença pode ser concedida após a comprovação médica, claro. Também está lá no artigo 105, no caput, essa informação. Então, na questão 13, falsas as duas primeiras, verdadeiras as duas últimas. Letra E vai ser o nosso gabarito aqui. Tudo de acordo com o artigo 105 do regime jurídico de servidores de Gramado, que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família. Bom, a questão 14, pessoal. Vamos avançar aqui para a questão 14. E a questão 14, deixa eu só abrir ela aqui. A questão 14, ela envolve aqui, ainda falando sobre o Mateus, envolve as férias, né? Envolve as situações que o servidor perde as férias. Essas situações estão lá no artigo 98 do regime jurídico de servidores. E aí nós temos que se o servidor ficar afastado por motivo de doença em pessoa da família por mais de 6 meses, ainda que descontínuos, ou se ele tiver mais de 32 faltas, ele não vai ter direito às férias. Porque a gente viu, né? Conforme o servidor vai tendo faltas, ele vai perdendo as férias. Lembram? A gente fez um quadro que, inclusive coloquei no simulado isso, né? Que até 5 faltas injustificadas não perde nenhum dia. E depois, para cada grupo de 9 faltas que aumenta de um lado, diminui 6 dias no outro, a gente monta aquela tabela, né? E quando chega em 32 faltas, acaba a tabela. Quer dizer, se faltou mais de 2 dias no ano, não vai ter direito a férias nenhuma. Isso tudo lá no artigo 98. Então, a sequência correta que preenche as lacunas da questão 14 é a letra E. 6, embora descontínuos, e 32 dias. Letra E na questão 14, de acordo com o artigo 98 aí do regime jurídico dos servidores. A questão 15, ela traz 4 assertivas agora sobre a Lei 2914, que é a lei que trata do plano de carreira dos servidores do município de Gramado. Primeiro, promoção por desempenho é concedida a cada 4 anos? Não, é a cada 2 anos, conforme o artigo 7º. Então a primeira está errada. Segundo, tem como condição processo de avaliação permanente. Está certo, conforme o artigo 7º, essa informação. A terceira está certa também, que ela é 5%, é a cada subfaixa, conforme o artigo 8º. E a quarta também está certa, que é até o limite de 15 avanços. Então, nessa questão 15, só a primeira estava errada. A 2, a 3 e a 4 estão certas. Letra D é a resposta. Na questão 16, a gente tem ali mais um VOF, né? 3 assertivas de VOF, vamos ver. Primeiro, não pode ser demitido desde a candidatura até 1 ano após o término do mandato. Isso aqui está lá na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Lá no artigo 26 a gente tem essa regra no seu parágrafo único, tá? E quando um servidor do Estado, porque aqui é a Constituição Estadual que está falando, né? Ele é eleito para o mandato eletivo, ele fica com essa proteção mesmo, ele não pode ser despedido até 1 ano depois do fim do mandato. A primeira assertiva está de acordo com o artigo 26. A segunda também está certa, ele tem aquela inamovibilidade, não pode ser transferido sem consentimento. A terceira está falsa, porque enquanto durar o mandato, o órgão empregador vai recolher as contribuições. E ali diz que não recolheria, né? Então a sequência correta é VVF. Só a terceira está falsa, a letra C vai ser a resposta. Tudo de acordo com o artigo 26 da Constituição Estadual. Na questão 17, a gente tem que assinalar que está incorreta de acordo com a Constituição do Estado. E traz as disposições da Constituição Estadual acerca dos municípios. E a letra B, ela está errada porque ela fala que a remuneração do prefeito e vice-vereadores é fixada pela Assembleia. Não é fixada pela Assembleia, né? É fixada pela Câmara de Vereadores. A Assembleia fixa a remuneração do governador e dos deputados estaduais. Prefeito e vereadores é pela Câmara. E não é em data posterior, é em data anterior à realização da eleição. Então tem 2 erros ali em relação ao artigo 11 da Constituição do Estado. Então na 17 a incorreta vai ser a letra B. Todas as demais estão corretas ali, não tem nenhum item a ser mencionado.
A letra E, inclusive, eu destaco para vocês que eu fiz uma questão muito parecida no simulado sobre a lei orgânica, falando dos poderes do município, né, que são só dois. O executivo, que é o prefeito, e o legislativo, que é a Câmara Municipal, né? Então, na 17, ficamos com a letra B como incorreta. Na questão 18, ela envolve a parte final da lei orgânica. O artigo 142b, ele fala sobre o plano diretor de turismo. Inclusive, na aula sobre a lei orgânica, eu comentei, né, com os alunos que essas disposições do turismo são muito importantes para o município de Gramado. Por isso, tinham a possibilidade de serem cobradas em prova. E aí, o artigo 142b, ele lista ali as diretrizes do plano diretor de turismo do município. E a questão, o que ela fez na questão 18? Ela copiou as diretrizes e alterou uma. E pede para tu marcar qual que está incorreta. E a que está incorreta é justamente a letra A. Porque o artigo 142b, no seu primeiro inciso, ele traz como diretriz, no plano diretor de turismo de Gramado, que não haverá discriminação quanto ao tipo de turismo. Não há discriminação quanto ao tipo de turismo. Então, na questão 18, a letra A é a que não corresponde, é a que tem que ser marcada. Todas as demais estão de acordo com o artigo 142b. Na questão 19 agora, a gente vai ter uma questão que ela menciona a lei orgânica no enunciado, tá? Mas essa mesma regra está também prevista lá na Constituição Federal, no artigo 38. E é uma situação que cai muito em prova. Na lei orgânica, para quem fez o nosso curso, a gente tinha inclusive um quadrinho com todas essas situações aí dos incisos 1 a 3, né? O que acontece com o servidor quando ele é eleito. Primeira situação, se é mandato eletivo federal ou estadual, ele é afastado do cargo de emprego ou função. É verdade, a primeira está certa. Segundo, se é prefeito, é afastado e ele pode optar pela remuneração. Também está certa. A terceira está correta também. Se é vereador, tem que ver se tem compatibilidade de horários. Se tiver compatibilidade, acumula. Se não tiver compatibilidade, vai se afastar de um cargo e vai poder optar também pela remuneração. E a quarta assertiva também está certa. Em qualquer caso que exija afastamento, o tempo que o servidor está afastado com o ato eletivo conta para todos os efeitos, exceto um, exceto promoção por merecimento. Então, todas estão corretas, de acordo com o artigo 72 da Lei Orgânica ou até mesmo com o artigo 38 da Constituição Federal, dava para responder essa questão. Então, na questão 19, letra E vai ser a nossa resposta. E na questão 20, essa eu botei no simulado, e também, para quem fez o nosso curso, eu fiz um quadrinho lá na Lei Orgânica, envolvendo esses artigos que tratam do mínimo em educação e saúde. O artigo 94 já trazia o mínimo em educação, que é 25%. E aí foi inserido o artigo 94A, que traz o mínimo de 15% para a saúde. Então, 25% para a educação, 15% para a saúde. E aí ficamos, então, com a letra E como resposta aqui na questão 20. Pessoal, essas questões elas foram elaboradas bem de acordo com o texto dos artigos, né, das leis e da Constituição Estadual. Então, eu não vejo aqui como recorrer em nenhuma delas. Espero que vocês tenham marcado esse gabarito, porque fora desse gabarito eu não vejo nenhuma possibilidade de marcação, certo? Então é isso. Prazer corrigir a prova com vocês. Espero que tenham saído bem. E quem continuar fazendo concursos, conte comigo para os próximos concursos. Acesse lá gustavofregapane.com. A gente sempre tem vários cursos aí para concursos públicos, especialmente para as prefeituras e câmaras municipais.